Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Mil Folhas. Eu hoje venho fazer-vos uma espécie de resumo de leituras do mês de janeiro. O mês de janeiro é aquela coisa interminável que tem dias após dias, após dias, após semanas que nunca mais acabam. Nós passamos o tempo todo desejando que chegue fevereiro porque o mês parece que não tem fim, mas a vantagem do mês não ter fim é que conseguimos ler muito. Portanto, no mês de janeiro eu consegui ler... Eu acho que foram 6 livros. Ou foram 7. Agora perdi-me. Mas eu acho que foram 6 ou 7 livros. Já vos mostro. E... foi um mês de leituras medianas. Podemos dizer assim. Foram medianas. Li muito, mas não houve assim grandes surpresas. E portanto vou começar por vos mostrar. E só vou falar mais aprofundadamente daqueles que não têm opinião aqui no canal. E daqueles que eu gostei bastante. Ou, no caso do último, aquele que eu não gostei mesmo nada. Portanto, o primeiro livro lido em janeiro, como vocês já sabem, foi então O Reino de Férias, de Jean Phillips, que já tem opinião no canal, que vocês sabem que eu dei 2 estrelas, que não foi de todo um favorito, foi um bocadinho uma desilusão. Segundo livro lido no mês de janeiro foi Perto Demais, de Colleen Oakley. Foi também um dos livros comprados durante o mês de janeiro, portanto isto é uma espécie de wrap-up com book haul. E eu gostei bastante deste livro, dei-lhe 4 estrelas no Goodreads, só não lhe dei as 5 porque o final é um final em aberto, que vocês sabem que eu tenho alguns probleminhas com a coisa. Conta-nos a história de uma rapariga que tem uma alergia a seres humanos. É realmente isto, e não é no sentido assim, é literalmente alergia aos seres humanos. Ela sofre de dermatite por contacto de nível, assim, um nível bastante alto. E, portanto, ela isola-se, vive na sua casa e aquilo que eu mais gostei nela foi o facto de ela ser livrólica. Identifiquei-me muito com ela por ser livrólica e por causa da dermatite por contacto, porque eu também tenho dermatite por contacto, simplesmente não morro com isso, como ela está sempre em risco. Um dia, ela, ao fim de tantos anos a viver em casa e a encomendar coisas online para não ter que sair, para não ter que lidar com as pessoas, é obrigada, de facto, a sair de casa e é a partir daí que a história toda se desenrola. Eu gostei mesmo muito deste livro. Tem um final em aberto que, pronto, é aquela coisa. De seguida, li então também uma das compras do mês de janeiro. O segundo livro, eu penso que isto será uma trilogia, mas não tenho a certeza porque no Goodreads não acho que haja informação sobre isso. Que é das Waverly Sisters, da Sarah Addison Allen. Este é o segundo, é a continuação do Jardim Encantado, que segue 2 irmãs, que eu não me lembro dos nomes, que horror, a Claire e a outra tem um nome tão estranho, a Sydney. Sydney não é um nome estranho. Mas segue estas 2 irmãs e este livro passa-se já uma data de anos à frente daquele. Portanto, não é assim uma continuação. Foca-se mais na filha da Sydney. Este livro foca-se mais na filha da Sydney. Sim, é isso. O que não deixa de ser interessante, porque eu gostei muito da Sydney no anterior. Só que eu esperava que este fosse uma continuação assim direta e que seguíssemos a Sydney em criança, mas aqui já seguimos uma Sydney adolescente. Foi um livro de 3 estrelas, não foi nada por aí além, o primeiro foi muito melhor. Seguidamente, e é a representação do livro, porque ele ainda não está cá em casa, O Homem de Giz, de C.J. Tudor, a melhor leitura do mês, 5 estrelas totais, também já tem opinião no canal, podem ir lá ver caso ainda não tenham feito isso, e é fantástico. Thriller brutalíssimo, foi o preferido. Depois, ao mesmo tempo que lia O Homem de Giz, estava a ler então o Christmas at Little Beach Street Bakery, da Jenny Colgan, que é o último livro na trilogia da Little Beach Street Bakery, que eu comecei a ler, acho que no ano passado, e já terminei, portanto eu sou fantástica. Este também foi uma compra do mês de janeiro, portanto eu estou-me a portar muito bem, o que estou a comprar estou a ler. E foi também um livro de 3 estrelas, extremamente previsível, acaba bem, como deveria, e o preferido foi então o segundo, Tempestade de Verão, que é, sem dúvida, aquele que tem assim mais reviravoltas e coisas mais interessantes. Foi muito mais difícil ler Jenny Colgan em inglês do que em português e sinceramente gosto mais de ler a autora em português do que no original. Porque se há personagens que eu em português já não gostei muito delas, em inglês então eu odiei-as.
Falo-vos, por exemplo, do Ruben. Eu não sei se vocês conhecem esta série, mas pronto, é sobre a Polly, que tem uma padaria numa pequenina vila costeira. Ela faz pão, é um romance, é daquelas coisas. E enquanto lia, comia chocolates e guardas pratas, porque eu sou um bocado... tenho pancada com estas pratinhas desde criança, que eu guardo assim as pratinhas dos chocolates. Bom, seguidamente li outro livro, 3 estrelas, que eu estava bastante curiosa por ler. Foi uma compra também bastante recente e que também me desiludiu, infelizmente. Foi então A Livraria dos Destinos, de Veronica Henry, que conta, como eu vos falei já nos vídeos atrás, a típica história de livraria, que eu já tenho pelo menos 2 livros assim cá em casa, de dono de livraria morre, filha tem que assumir o negócio e a coisa parte daí. Só que este livro, apesar desta ser a premissa, na verdade o livro foca-se um bocadinho mais em torno das 1300 personagens que há à volta da Emília, que é então a filha do dono da livraria, que é quem vai assumir o negócio. E nós acabamos nem por ler assim tanto sobre ela e sobre a vida dela, mas muito mais sobre as 300 mil pessoas que estão à volta dela e cuja livraria teve um impacto nas suas vidas. E eu não gostei muito disso. Acho que este livro ganhava muito mais se tivesse pelo menos menos 8 personagens que só estão aqui a encher chouriços e que não são de todo relevantes para o decorrer da história. E ainda assim, todas as outras que ficam, na prática, são um bocado cocós. Porque elas não estão aqui a fazer assim nada por aí além, de facto. O começo do livro é a melhor parte, porque é escrito, é contado pelo Július, que era então o fundador original da livraria, e é a parte mais interessante de todas, porque ficamos então a saber como é que o Július adquire a livraria, como é que ele se torna pai solteiro desta bebé que é a Emília, e depois passamos ao tempo presente e a história contada pela Emília. Eu tinha gostado muito mais se este livro fosse a história do Július e a história de como um homem sozinho conseguiu criar uma livraria e criar uma filha sozinha, e a forma de facto como ele realmente influenciou a vida das pessoas, do que propriamente estas historietazinhas aqui, depois algumas interligam-se, outras nem por isso, outras não servem para nada. Desiludiu-me. E depois é da top seller. E ultimamente, e isto tem ligação com a última leitura do mês, ultimamente os livros da top seller têm tido, pelo menos os que eu tenho apanhado, e eu detesto dizer isto, mas pelo menos os que eu tenho apanhado têm tido tanto erro, problemas de revisão, de tradução, eu não sei que tipo de problemas são, mas que eles estão cá e que são evidentes são, e eu tenho muita dificuldade em lidar com isso, fico mesmo doida. Seguidamente, o último livro lido em janeiro foi então uma grande ilusão. Epá, mas tão grande. Este livro levou 1 estrela no Goodreads. Eu não gostei mesmo nada dele. Assim, nada dele. E é então o The Call, de Peter ou qualquer coisa que eu não sei dizer. Mas foi a desilusão. A desilusão do ano. É muito mau este livro. Este livro tem tudo para ser fantástico, porque tem uma premissa, tem uma ideia base muito boa. O autor decidiu pegar nas lendas e no folclore irlandês, porque ele é irlandês, e construir a sua história a partir daí. Então nós temos as fadas, que nós associamos imediatamente aos sininhos, mas quem já leu alguns livros com fadas percebe que elas não são nada disso. Não são propriamente boazinhas. Portanto, temos fadas, temos seres humanos e temos uma espécie de guerra entre eles, em que as fadas foram banidas, foram expulsas da Irlanda para uma terra que se chama Terra Cinzenta, que é literalmente um inferno. Aquilo é a coisa mais horrível e mais grotesca que vocês possam imaginar. É o local para onde as fadas foram banidas pelos seres humanos. Então, existe, a partir daí, durante anos e anos e milénios, existem escolas onde os miúdos, os adolescentes, a partir de uma certa idade, vão para lá e são treinados assim, tipo, física, psicologicamente, para combaterem as fadas. Nem é tanto para combaterem as fadas, é que as fadas, e isto não se percebe ao longo de todo o livro, como é que isto acontece e porquê é que isto acontece. As fadas chamam
chamam, invocam, convocam, como que por magia, um adolescente assim à toa, e este adolescente que está, imaginem, a comer esparguete, de repente aparece na terra das fadas e tem que fugir. Portanto, ele tem 3 minutos para sobreviver. Por isso é que diz aqui. São 3 minutos na terra dos seres humanos, que equivalem a um dia inteiro na terra das fadas, a fugir delas, a lutar com elas, a tentar sobreviver às coisas mais horrorosas que vocês possam imaginar. É que aquilo é realmente grotesco. Mesmo. As descrições são... é nojento. Mesmo muito nojento. E basicamente é isto. Basicamente nós temos uma escola onde os miúdos são treinados para sobreviverem ao chamado. Se sobreviverem, regressam. Geralmente até regressam diferentes para pior. Ou então morrem e não regressam de todo ao fim destes 3 minutos. E basicamente é isto. O livro é isto. O livro levou 1 estrela. Porquê? Porque em primeiríssimo lugar, e isto não é culpa de todo do Sr. Peter, é culpa da editora. Este livro está muito mal traduzido, mas muito mal traduzido. Tem uma revisão péssima, mas péssima. É erros ortográficos, é trocas de géneros, é troca de palavras nas frases, é coisas que não fazem sentido. Isto tudo aliado ao facto da história estar simplesmente mal escrita. E está mal escrita. É uma história que está mal escrita, é extremamente confusa, tem personagens também que nunca mais acabam, que não servem para nada. Torna um livro mau. É péssimo. Este livro tem uma continuação que eu não faço tensões de ler, portanto, não faço realmente tensões de ler a continuação disto. Porque isto não faz sentido nenhum. Nem no começo, nem a meio, quando nós começamos a perceber um bocadinho mais do que é isto, e muito menos no final, este livro não faz sentido. Não faz. É demasiado confuso, demasiada personagem que não serve para nada, e ainda por cima é um young adult, que só por aí já estraga um bocado a coisa. Porque ler um mau livro com protagonistas adolescentes, não, para isso já tive a Casa da Noite e eu li a série toda da Casa da Noite. E não me vou sujeitar a isso de novo porque não consigo. Mais uma vez a ideia base era muito boa, mas eu acho sinceramente que o autor falhou redondamente na concretização das coisas. Curiosamente, é um livro que tem excelentes pontuações no Goodreads. Para mim, o ponto máximo do livro, apesar de pessoalmente eu não ter gostado, é então este mundo de fantasia que o autor criou, esta terra cinzenta onde as fadas estão presas, que é realmente, eu acho que grotesco é a melhor palavra para descrever aquilo. Aquilo é realmente um inferno de dor, de cheiros, é horroroso, horroroso. As piores coisas que vocês possam imaginar estão ali naquela terra, aquilo não tem absolutamente nada de bonito, aquilo é horrível. E para mim é a melhor parte do livro. Apesar de eu detestei e eu não era capaz de ler um livro de fantasia que se passasse num universo deste género, porque realmente é difícil de ler e eu não gostei. Sendo que, posto isto, eu não recomendo The Call. Recomendo, nem sei, eu não recomendo The Call. Olhem, não recomendo. Portanto, melhor livro do mês de janeiro foi então O Homem Giz. Pior livro, The Call. E é isto. O mês de janeiro foi isto tudo que vocês viram. Eu acho fantástico. Tenho a certeza que não vou ter outro mês de leituras assim. Agora estou a ler O Quarto de Jack. E estou a ter algumas dificuldades com o livro, porque é contado por o Jack, que é uma criança de 5 anos, realmente com a mentalidade e a maturidade mais ou menos de uma criança de 5 anos, e eu estou a ter muita dificuldade em agarrar-me à história. Vamos ver como é que a coisa desenrola. E pronto, foi isto. Uma espécie de wrap-up com book haul, porque eu tenho conseguido ler os livros que tenho comprado. Com algumas exceções que estão aqui, que eu ainda não mostrei porque eu não fiz book haul do mês de janeiro. Mas eu comprei alguns livros que estão aqui. Isso fica para o próximo vídeo, que será gravado já de seguida. Bem, até ao próximo vídeo então do Mil Folhas. E tchau! E não se esqueçam de dizer qual foi a melhor e pior leitura do mês de janeiro para vocês aqui em baixo nos comentários. Deus!